Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos finalizar os métodos de penalização, né? Como eu falei para vocês, dois tipos, método de penalização exterior. A gente viu dois algoritmos para método de penalização exterior, que é o penalização quadrática e o do Lagrangiano aumentado. Não resolvemos problemas, assim, não entramos em pormenores, tá? Porque como eu falei para vocês, esses métodos eles são mais ilustrativos, tá? Não, não, não são mais usados mesmo para algoritmos que não usam derivada, não usam informação da derivada, tá? Algoritmos que não usam informação da derivada, eles precisam de alguma maneira, a gente precisa saber. Quando a gente usa informação da derivada, as condições de KKT são satisfeitas. As condições de KKT são satisfeitas, a gente sabe que chegou no mínimo. Mínimo local ou global, enfim, aí é outra discussão, mas a gente chegou num ponto mínimo, um ponto estacionário da função. Muito bem, só que quando a gente não usa informações derivadas, a gente precisa de alguma maneira saber quando a gente parou, né? Então a gente tem esses. São mais usados esses métodos de penalização, sejam exterior ou interior. A gente viu lá os métodos de penalização exterior, a gente calcula a função, calcula o mínimo da função. Calculou o mínimo da função, viu, opa, mas a restrição foi violada. Recalcula a função penalizando ela com aquele mu. Né? É o segredo aí da penalização. Isso para algoritmos de penalização exterior. A grande diferença aqui nos algoritmos, a gente vai ver, vou mostrar para vocês só uma função, a função mais famosa aí de algoritmo de penalização interior. Esses métodos de penalização interior são chamados também de algoritmos de barreira ou métodos de barreira, tá? Barrier. Não, não tem acento, né? Não tem acento em inglês. Barrier methods, tá? Vocês vão ver aí em inglês, quem for estudar mais afinco métodos de otimização. Tá? Nesse caso específico aqui, método de penalização exterior, a grande diferença com relação ao método de penalização exterior é que eles já agem mesmo quando a restrição ainda não foi violada. O método já está ativo mesmo antes da restrição não ter sido violada, certo? O método mais famoso, o algoritmo mais famoso, acredito eu, que se não. Eu vou escrever isso aqui porque está muito ruim. Eu acho que é a ponteira da minha caneta. Também, além da letra. Tá, eu acho pouco prático fazer isso aqui que eu vou fazer, mas um meta barreira logarítmica. Quando ficar muito ruim, eu vou ter que fazer isso aqui. Depois eu olho para as próximas aulas, eu olho a ponteira da caneta aí que eu acho que está me sacaneando também. Bom, olhando diretamente para a penalização, que é o P de x, né, a função de penalização, essa aqui não é a minha função objetivo, não é o que eu estou querendo minimizar, só penalização. Tá, a gente já viu na aula anterior que eu tenho a função objetivo mais um mu vezes esse P de x. A barreira logarítmica nada mais é do que eu somar a minha função de penalização, meu P de x vai ser um log. Tá? G vai ser a minha restrição de desigualdade, né? Lá no meu problema de otimização. Então, minha função alterada, minha função penalizada vai ser a minha função original, objetivo, menos o meu famoso mu. Isso aqui é para ser um somatório. O menos foi lá para fora. Então, isso aqui é o que eu vou resolver. Essa é a minha função de penalização do algoritmo de penalização interior. Isso aqui vai estar sempre ativo, independente de eu ter
atingido, de eu ter passado da restrição ou não. Tá? Essa é a grande diferença de um algoritmo de penalização interior para um algoritmo de penalização exterior. Por que a gente chama, né, de método de barreira? Porque ele vai impondo barreiras, enfim, vai impondo barreiras a cada passo de otimização até chegar na restrição. Isso aqui tende a infinito quando g de x tende a zero. Eu preciso, né? Eu preciso que a restrição vá para zero ou, enfim, muito próximo de zero. Bom, ilustrando como é que isso aqui funciona, eu tenho uma figura aqui, também de maneira bem... Vejam a diferença para o algoritmo, para o problema anterior, né? Eu tenho a restrição, eu dei meu chute inicial aqui, eu tenho a restrição, a minha função original f de x é essa preta, o f minúsculo de x, né? Só que eu não quero minimizar ela, eu tenho uma restrição de desigualdade que é essa barreira vermelha aqui, né? Meu x ótimo verdadeiro, vamos dizer assim. Tá? Então eu vou aplicando penalizações, eu vejo que antes, né? Antes mesmo, eu larguei a bolinha aqui, a bolinha está vindo, antes mesmo eu já estou modificando a minha função objetiva, a minha função, na verdade, fx mu aqui. Conforme o mu vai diminuindo, ó, o mu vai diminuindo, eu vou aumentando esse valor aqui aqui é ao contrário, né? O mu vai diminuindo, eu vou aumentando essa função até chegar na minha bolinha. Aqui um mu muito baixo, tá? A minha função, essa função aqui, esse somatório da função vai fazer a minha função ter esse comportamento aqui. Ela vai tender a infinito quando o meu g de x tender a zero, ou seja, quando eu estiver quase batendo na minha restrição. Estou quase batendo na minha restrição aqui, ela vai tender, ela vai subir, vai tender a infinito. Só que se eu largar uma bolinha aqui com esse mu, a minha bolinha vai parar aqui, tá? Diferente, a minha restrição não é aqui. Aí eu vou lá, modifico a minha função, aumento o valor, conforme o mu vai diminuindo, eu vou aumentando, vai tomando essa forma, tá difícil, hein? Vai tomando essa forma aqui a função, a minha bolinha vai parando aqui. Conforme eu vou diminuindo, vai parando aqui até o ponto. Não vou chegar exatamente na restrição, mas nem os algoritmos de penalização exterior também não chegam exatamente, né? Mas eu consigo modificar a minha função de maneira que vai chegar uma hora que a minha função vai ter essa forma, quase um degrau, né? Ela vai, a minha bolinha vai parar aqui, vai parar muito próxima da restrição. Mas veja a diferença, né? Os algoritmos de barreira, eles vão impondo barreira antes de chegar na restrição, ou seja, eu nunca vou passar para o domínio inviável de soluções, até porque eu não consigo, né? Eu não consigo passar usando essa penalização aqui, eu não consigo passar para essa área mais rosada aqui. Não consigo trabalhar aqui. Algoritmos de penalização exterior conseguem, inclusive eles esperam uma bolinha passar para essa região para depois fazer ela jogar lá de volta. Algoritmo de penalização interior, não consigo. Aí mora, bom, resumindo, essa função log aqui, né, que eu chamei barreira logarítmica, o método de penalização barreira logarítmica é um método de penalização interior, tá? Mas usando esse método, usando essa função aqui para multiplicar a minha restrição de desigualdade, o mu ele pode ser aplicado da mesma forma dos mini algoritmos que eu mandei antes, né? Eu posso ter o meu mu k, ele pode ser um ρ vezes o meu mu anterior. Tá? Eu vou atualizando ele até chegar num valor que g de x fique próximo de zero. Tá? Mas aqui mora o principal problema do algoritmo de penalização interior. Principal problema. O meu chute inicial nunca pode ser. Meu chute inicial nunca pode ser no domínio inviável.
porque eu não consigo voltar. Até porque aqui a função, essa função log aqui não está definida. No domínio inviável, essa função aqui dei um chute fora, ou seja, o meu chute já tem que ser meio calibrado. Meu chute inicial tem que ser meio calibrado porque eu preciso largar minha bolinha. Nesse caso aqui de métodos de penalização interior, eu preciso largar minha bolinha dentro do domínio viável. Certo? Então, esse é uma desvantagem, né, desses algoritmos de penalização interior. Entre os algoritmos de penalização interior, só para encerrar esse videozinho bem curto aqui, eu acho que o mais famoso aí na praça aí tem um tal do IP-opt, Interior Point Optimization, tá? Esse algoritmo é bastante difundido aí, IP-opt, tá? Vocês acham na internet em vários formatos, vocês acham ele em C++, vocês acham ele em Fortran, vocês acham ele em MATLAB, acredito que acham em MATLAB, enfim, acho que Python também, né? Vocês acham? É um algoritmo de ponto interior bastante utilizado, está sendo bastante utilizado em programação. Na verdade, eu não sei, me fugiu agora o conhecimento, se ele usa esse método de barreira logarítmica é o mais famoso dos algoritmos de ponto interior, mas não é o único. Eu não sei se ele usa esse algoritmo de ponto interior para restrição, mas esse IP-opt aí vale a pena, quem tiver interesse, obviamente, vale a pena dar uma pesquisada, uma estudada. Certo, pessoal? Então, aula que a gente viu em aula, métodos de penalização, fazendo um breve resumo, até para eu treinar minha escrita aqui. Interior e exterior. Esses métodos, tanto interior quanto exterior, eles são bastante utilizados em Gradient Free Optimization, tá? Porque nos métodos baseados em gradiente, eu já tenho informação do gradiente para posso usar as condições de KKT, né? Mas enfim, mas também são usados, esse IP-opt aí também pode ser usado em Gradient Based, né? Otimização baseada em gradiente. Ele se divide em interior e exterior. O exterior ele espera passar da restrição para depois agir, para depois fazer ele voltar. Opa, passou da restrição, então envelopa a função de volta, faz ela voltar para um ponto onde a restrição esteja no mínimo ativa, né? No caso de uma restrição de desigualdade ou restrição de igualdade, tem que estar ativa a restrição de igualdade, né? E algoritmos de ponto interior que eles estão sempre observando, eles estão sempre agindo, ou seja, cada passo de iteração eu sempre vou estar dentro do domínio viável, eu sempre vou estar aqui dentro. Eu vou sempre daqui para trás. Se eu tiver uma função do tipo menor ou igual, né, sempre vai ser uma resposta possível. Esse ponto aqui é uma resposta possível. Eu estou dentro do domínio viável. Porém, a minha restrição não está ativa, né? Eu teria que tentar. Eu posso melhorar ainda mais esse valor de x, né? Posso passar ele mais para cá ainda, de maneira que eu chegue no meu mínimo verdadeiro. Lembrando sempre, né? Eu estou penalizando. Um ponto importante aqui antes de encerrar a aula, né? Eu cheguei aqui, vou parar aqui. Se eu parar aqui, o meu x verdadeiro, ele é esse aqui. Na verdade, eu parei aqui, né? Eu penalizei minha função, eu transformei a função verdadeira, que é o que eu quero minimizar f de x. Tá? Eu quero minimizar f de x com uma restrição de desigualdade g, que é essa barreira vermelha aqui, g. Ok, parei aqui, o meu x é esse aqui. Ou seja, poderia melhorar, né? Eu tenho uma restrição de desigualdade, eu estou dentro do meu domínio viável? Estou. Essa função vai me servir? Essa minha variável de projeto me serve? Serve, mas eu estou aqui.
né? Então eu tenho que tentar passar para cá. Eu vou modificando a função até bater na barreira. Aí, bom, modifiquei aqui, parei na minha função f de x, eu estou nesse mínimo. Ok. Isso vale para todos os outros casos também, né? Certo? Lembrando isso, né? É importante lembrar. Parei, fiz um mu aqui razoável, meu problema convergiu e tal. Cheguei, a minha bolinha parou aqui, mas lembrando, né, que se eu parar aqui, o meu x verdadeiro, o meu f de x está aqui, certo? Eu quero minimizar ele, tá ruim, né? Eu vou espelhar aqui, o meu f de x vai estar aqui, quando na verdade ele poderia estar aqui. Eu poderia ter um mínimo bem melhor, certo? Bom, acho que métodos de penalização estamos bem. Para a gente dar uma olhada para dizer que ele não viu no curso aí métodos de penalização. Tá? São bastante aplicados em otimização sem gradiente, como eu já falei 10 vezes, né? Mas também podem ser aplicados em métodos baseados em gradiente, porém, como eu falei para vocês, já que a gente consegue calcular as informações de KKT, não tem sentido penalizar dessa forma o nosso problema de otimização. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui em termos de métodos de penalização. Só para a gente ver algoritmos de ponto interior e ponto exterior. Beleza? Agora sim eu vou parar o vídeo.